Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você também acha que tem coisa que é mais difícil de fazer no escuro, é melhor não ouvir esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 100º episódio da Casa Elefante, a muito antiga e nobre Casa dos Black. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que é nesse capítulo que a Ordem da Fênix casualmente joga fora o Horcrux em formato de camafeu, volte quando concluir a leitura. Eu sou a Tamires Garcia e eu estou aqui preparada para borrifar veneno na cara das fadas que voarem pra cima de mim. Perigosa, aí, amiga. Estou aqui com Larissa Andreoli, que quer deixar claro que nós não estamos operando um esconderijo de objetos roubados. Isso mesmo, gente. É proibido cometer crimes. Todos nós sabemos disso. Pacote anti-roubo de caldeirões. Estou também com Carol Lima, que está aqui com a gente, que tentou aprovar à força uma lei ministerial que torna legal a caça aos trouxas. O quê? Conta mais pra gente sobre essa lei, Carol. Não, isso é fake news, gente. Carol, defende pra gente. Vai, faz sua exposição. Isso é uma fake news safada, tá? Que estão divulgando pra tentar me derrubar, pra eu não poder voltar pra essa equipe aqui. Então você é contra a liberdade de expressão de caça aos trouxas. Eu sou contra. Vamos deixar registrado, então. Eu acho que liberdade de expressão, de aquelas... E nessa nota delicadíssima, vamos hoje falar sobre armas misteriosas, higiene e as consequências da insalubridade e famílias nobres em decadência. Gente, eu tenho uma informação que acabou de chegar aqui no ponto, que eu preciso compartilhar com vocês. Por favor, gente né? está na metade da Casa Elefante. Real oficial, Ai, metade. meu Deus. Real oficial. Não é só o episódio 100, é também a metade, porque são 200 capítulos no final das contas, né? Passada Gente, chocada. então estamos num marco da Casa Elefante. Estamos. Eu acho que eu vou abrir até um vinho. Eu acho que todos os ouvintes têm que mandar bolos pra gente. Bebe seu vinho numa taça de prata pura, com brasão Podre. dos Black. Com o brasão dos Black. O Círio jogou fora, não dá. É, mas o Mundungo catou pra vender. Ah, é. E a Umbridge comprou. É Exatamente. verdade. Será que a Umbridge, ela é, tipo, colecionadora de objetos de famílias nobres? É pra fingir que é da família dela, né? Pode ser, ela Mas é deve, tudo tipo, sangue? modificar. Não, menina, ela é mestiça. Bom, e pra entrar em contato aqui com a gente da Casa Elefante, como que os ouvintes fazem, Lari? Conta um pouquinho pra gente. Para falar com a gente, vocês podem procurar por A Casa Elefante em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ou se vocês quiserem mandar um feedback por e-mail, vocês podem mandar para casaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente troca ideia, conversa sobre várias coisas. Vocês também podem mandar o feedback lá. E a gente também tem um Discord, um servidor no Discord, em que a gente discute teorias, a gente dá umas adiantadas das discussões das pautas. E todo domingo a gente tem uma listen party, em que a gente escuta juntos o episódio da semana. É bem legal. E os links estão todos aqui na descrição do episódio. Tudo para mim. Macro. Então, com isso, vamos agora ao nosso tradicional duelo de resumos, onde 2 participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo, com uma frase ou um trecho do capítulo à escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo ou minimamente aceitável em menos de 30 segundos. O bom é que a gente vai baixando as expectativas, né? A experiência, né? Sempre. E esse capítulo é muito grande, então muito boa sorte. Vocês estão preparadas?
Nunca. Não. Esse é o espírito. Eu estou livre dessa por hoje, então eu vou apenas jogar o dado. Como é que você tá se sentindo, Tami? Eu tô calma dessa vez, acho que de verdade. Tá feliz? Olha Que só. coisa, né? Bom, Carol, você quer par ou ímpar? Eu vou querer ímpar. Deu 5. Então deu ímpar. O que você escolheu mesmo, Carol? Que eu esqueci. Eu escolhi ímpar. Ímpar, então você escolhe se você começa ou se Larissa começa. Ah, eu vou escolher pra minha querida, minha amada, tudo pra mim essa mulher, Larissa, começar, né, pra ela Muito obrigada, andar pra eu poder correr. Mas você vai correr com o lobo? Não. Então vai. Larissa, você vai tentar resumir o capítulo A Muito Antiga e Nobre Casa dos Black em 30 segundos em 3, 2, 1, já. O Harry começa a ajudar a limpeza da casa e a casa tá muito nojenta, como sempre. Aparecem muitos bichos e coisas nojentas e eu não supero isso ainda. E aí ele começa também a tentar pegar informações, ouvir gente chegando, falando alguma coisa, mas a Molly tá sempre de olho ali. Aí depois o Sirius entra na casa, na sala, e aí ele começa a contar um pouco da história da família dele. O Harry descobre várias coisas sobre os parentescos que ele tem, dos Malfoy, dos Weasley, etc, etc. Acabou! A gente pode declarar Larissa vencedora e me poupar da humilhação? Larissa foi muito bem, mas ela não chegou até o final, Carol. Você ainda vai ter chances. Não vou. Então vamos dar este gostinho para a nossa audiência. Vamos ver. Tá atrás da humilhação, né? Carol, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos em 3, 2, 1, já. Depois das revelações, né, sobre a ordem do capítulo passado, as crianças se reúnem no quarto pra ficar conversando e Fred e George revelam que é muito difícil a parada estar num lugar que tá escuro, que não faz sentido. Ficam lá, né, futricando. Harry tem um sonho muito doido com criaturas de muitas pernas subindo e descendo escada, e no outro dia é dia de faxina, né? Vamos tirar fada, vamos achar coisa nojenta, a mão da gente fica preta, porque tem pó de fura-franco. E ficar tentando captar glimpses de pessoas e o que elas estão fazendo. Olha aí. Eu me perco muito nos detalhes, cara. Eu não consigo. Sou uma pessoa nada sucinta. Compreendo. Obrigada. Mas agora, deixa eu ver. Então, tem essa questão, porque a Larissa foi mais longe, mas a Carol deu mais detalhes. Olha, eu falei... aquelas... Advogando em casa própria. Eu falei da fofoca. Eu sou uma mulher que eu advogo a favor da fofoca. A aparatação no escuro também conta. Eu acho que eu vou dar pra Carol. Opa! Essa vitória. Gente... A Porque gente eu precisa acho que medir as nossas palavras. A gente, com riqueza de detalhes, a gente consegue chegar longe. Esse é o Obrigada, Tami, obrigada. A Carol aparentemente veio participar de um episódio, saiu com um dente. Obrigada por dar pra mim, Tami. Achei interessante. Arrasou, amiga, parabéns. A gente sempre dá, sempre que possível, né? Obrigada. No último episódio o Igor deu pra mim, né? Então tudo bem. Tá vendo? Foi só eu pedir pra Lari me dar conselho de flertes que só de pedir já funcionou. Pois é, amiga, você viu? Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry, Rony e os gêmeos Weasley se reúnem para especular sobre a temida arma que lhes foi revelada pela Ordem da Fênix. Harry, Sirius e os Weasley limpam a casa dos Black. Monstro, o elfo doméstico da família Black, mostra um outro lado dos elfos domésticos. Harry, além de ser eventualmente tomado pelo temor à audiência ministerial que está por vir, também é apresentado à árvore genealógica da família Black. E nós descobrimos que Sirius não é somente parente dos Weasley, mas também dos Malfoy e dos Lestrange. Então, Carol, vencedora e ganhadora oficial, por onde você quer começar esta discussão? Ai, gente. Eu não tava preparada pra ganhar. Porque eu nunca ganho.
Mas eu acho que... Bora começar pelo fim? Eu acho que esse capítulo, eu até botei, né, na nossa pautinha, comentando, né, o capítulo, eu botei que esse capítulo deveria se chamar, né, A Muito Antiga e Nobre Arte do Foreshadowing, porque ele é cheio de coisa sobre coisas que vão acontecer, coisas que aconteceram e, olha, lembra aqui porque talvez isso seja útil no futuro. E eu acho muito legal, por exemplo, a própria árvore genealógica, né, que a gente, tipo, nem dá atenção. E quando a gente pensa que não, tá um personagem que vai... Não um personagem, né, mas uma pessoa que vai ser importante no 7º livro. Então eu queria começar falando dos foreshadowings desse capítulo, que é tudo para mim. Inclusive foi porque eu pedi para estar nessa gravação. E é até interessante o negócio que eu acho que a Lari comentou, que eu nem lembrava do quanto a gente não sabia direito quem era a Bellatrix até aqui, né? E o Harry lembra meio vagamente, assim, uma pessoa lá que eu vi lá na penseira, e a gente nem tem noção da proporção que ela vai ter ao longo da história, né? Ela é colocada muito assim, tipo, figurante tá ali junto do Barty Crouch, sabe? E aí aqui, não. Opa, ela é prima de Sirius. E ele tem um ataque de pelanca, né? Quando o Harry fala, gente, eu não sabia, ele faz, você acha que eu gostaria de ter uma pareta assim? A gente vai falar dos muitos ataques de pelanca de mozão nesse capítulo. Vamos falar dele pedindo pra escrever uma carta à mão. Eu acho curioso essa coisa da Bellatrix, né? Da Bellatrix, porque a gente não sabe ainda quem é ela direito, a gente sabe que ela existe, a gente viu ela meio que de relance ali, deu pra ter um pouquinho de uma ideia de quem que ela é, né? Mas essa reação do Sirius, inclusive, eu acho que ela não é só motivada pelo momento que ele tá vivendo, né? Eu acho não, que com certeza não. A forma como o Harry associa ele à Bellatrix, tipo assim, nossa, você é parente dela, não sei o quê. Ele se sente muito ofendido, né? E acho que isso meio que mostra um pouco de como ele repele a ideia de ser ligado a ela, né? E ao que ela representa. E ele fala, né, que ela é a parente, assim, que ele menos gosta, que ele mais detesta. E dá muito a entender que tem ali uma história, sabe? Que a gente não conhece ainda. E que eu acho que fica mais significativa ainda quando a gente chega no fim desse livro, né? Sim. A gente sabe o que vai acontecer. Será que o Sirius e a Bellatrix já se pegaram? Amiga, eu acho que eles se pegariam, acho que, não sei, acho que não. Não sei, até porque as três são primas, a Andrômeda, a Narcisa e a Bellatrix. Tem muito amor de prima aí possível. Será que ele pegou todas elas? Meu Deus. A pica de hoje. Quatrizal. Não sei, gente. E até porque, assim, por isso é uma coisa que eu acho legal e que acho que as pessoas esquecem um pouco, assim, quando estão falando sobre certas partes do canon. Muitas pessoas julgam muito absurda a ideia que o Harry tem no 6º livro de que a Tonks estaria apaixonada pelo Sirius e que, nossa, eles são primos, não sei o quê. Sendo que, assim, todo na mundo verdade... sabe, tipo, todo mundo é primo, é outro tipo de relação que existe, né, dentro de família, assim, das famílias nobres, né, do mundo bruxo, assim. Não precisa nem ser nobre, gente, basta chegar numa cidade interior, daqui do Brasil mesmo, e rola isso, eu tenho primo que é primo meu, par de mãe e par de pai, sabe? Não precisa ir pro interior, não, porque aqui em São Paulo eu já conheci gente namorando primo. É porque normalmente as pessoas encaram isso como muito absurdo, assim, né? E aí por isso que olham pra essa ideia de que o Harry tem, né, da Tonks estar apaixonado pelo Sirius, estar sofrendo com a morte dele e tal. Como se fosse uma coisa muito absurda, assim, muito fora da realidade, sendo que na verdade não, né? Acho que em certos contextos é super possível e faria super sentido, assim. Não, principalmente depois dele saber disso, que todo mundo é primo de todo mundo, todas as famílias são linkadas em alguma altura na árvore genealógica. Eu acho muito natural que ele pense assim, inclusive. Mas uma coisa que eu acho que eu não lembrava, inclusive, e que me pegou muito nesse capítulo, foi que Sirius, né, na hora que ele tá contando ali, fazendo a retrospectiva da vida dele, ele fala, né, que ele fugiu de casa quando ele tinha 16 anos, que ele foi pra casa dos Potter. E depois ele montou uma casa pra ele. E a gente nunca descobre o que acontece com esse lugar quando ele é preso, nem depois. E fica aí, né? Eu fico imaginando a casa do solteiro com cueca na luz. Mas ao mesmo tempo, tipo,
nada, né? Não foi esquecido no churrasco. Foi o flat dele. É curioso pensar nisso, né? Acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, tipo, por que ele precisou voltar pra casa dos pais se em certo momento ele já tinha uma casa dele, né? Mas eu imagino É que a casa dele, de toda forma, não devia ser um espaço apropriado para ser o quartel-general da ordem, com gente circulando o tempo todo, com todos os feitiços de proteção. É verdade. Devia ser um lugar tipo a caverna que ele ficava lá no... A casa de solteiro, com cerveja e água na geladeira. Cerveja e água e uma manteiga. Agora, a vida do herdeiro, né, gente? Com 16 anos ele saiu de casa, foi morar com um amiguinho. Aí com 17, meu tio deixou uma herança pra mim, eu comprei meu apartamento. Gente, é um absurdo. É isso. É um herdeiro. Comprei meu apartamento, porteira fechada, tá? Veio com tudo. Você já defendeu seu herdeiro hoje? Não defendi. Eu não tenho herdeiro de estimação, não. Eu também não tenho, não. Eu não tenho nenhum. Eu vou defender o meu herdeiro porque ele ainda perdeu a casa própria dele, tá morando na casa opressiva. O meu de estimação é um filho da classe trabalhadora, operária. A minha de estimação também é um filho da classe trabalhadora operária. Inclusive trabalhos insalubres. Meu de estimação né? é um socialista de iPhone, gente. Sou obrigada a admitir sobre isso. Mas uma coisa que é muito legal também que a gente... Eu acho que esse é uma das coisas que eu mais gosto desse capítulo, inclusive, porque eu sou muito apaixonada por personagens, né? E eu acho que a Rowling faz isso muito bem, assim. Tipo, tanto personagens pra você gostar quanto pra você odiar, ela constrói muito bem. Eu acho muito gostoso de ler esse background mesmo que ela cria para os personagens e tal. O que eu acho mais interessante desse capítulo é justamente esse mergulho que a gente vai ter na história do Sirius, né? Ele meio que a contragosto, ele vai mostrando um pouco do passado dele, da família dele e tal. O mergulho no churume, menina. Mergulho no churume, porque é o familhinha, Esse né? capítulo é um grande mergulho no churume, né? A casa tá toda muito suja, é extremamente a insalubre. família toda suja, tudo sujo. Vocês estão com a PFF2 em dia? Tô. Porque os A bruxos minha não tá estão, aqui. eles usam um paninho. Não, gente, a pandemia no mundo bruxo ia dizimar todo mundo. Ia dizimar todo mundo, real, cara. Mas uma coisa que eu acho muito legal que a gente vê nesse capítulo é que a gente vai ter o primeiro... Não é a primeira vez que ele é mencionado, mas é a primeira... Acho que talvez o primeiro mergulho, assim mesmo, na história do Regulus, né? Do irmão do Sirius. E que aí a gente fica sabendo que ele era comensal, que ele se alistou muito cedo. E eu acho muito interessante os vislumbres que a gente tem da relação entre o Sirius e o irmão dele, assim. Que parece ser uma relação bem complicada, conturbada, né? Conturbada. E eu acho legal de falar que ele não só se alistou cedo, tipo, se alistou com a idade muito jovem, como ele se alistou no começo de toda aquela movimentação do Voldemort, onde as pessoas, e a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, comentando lá no capítulo, onde as pessoas achavam que ele ia fazer a Bolsonaro, o que as pessoas achavam sobre Bolsonaro antes, né? Sim. De tudo acontecer, que, não, é só o jeitinho dele, ele não vai fazer nada não sei o que, pipipi, popopô. E dá muito a entender, agora, a gente sabendo o que é que houve, que ele ficou nessa onda meio de bolsominions arrependidos, né? Eu não sabia que ia ser assim. Mas eu não imaginava que ia ser assim. Quem iria imaginar, gente? Quem será que avisou? Mas vocês não me ensinam? Ninguém veio me ensinar, gente. Mas eu acho interessante também falar sobre eles, a relação entre eles, né? Que assim, eu acho que é muito legal a gente ver, porque a gente vai ver da perspectiva completamente do Sirius. Então, assim, meu irmão era um idiota que se juntou a eles e depois ficou com medo. Depois a gente vai entender a complexidade da história do Regulus, né? E aí faz a gente questionar realmente como era a relação entre os dois. Sim, e na verdade é uma relação que a gente nunca vai ter a perspectiva do outro lado, né? A gente nunca vai saber, porque quando a gente descobre sobre a história do Regulus, é sempre da relação dele com o Voldemort, com os comensais, o que a mudança ou não de atitude dele ali com relação ao Voldemort, mas a gente nunca fica sabendo
o que ele pensava com relação aos Sirius, assim. Será que ele tinha, apesar de ter resolvido trair o Voldemort, será que ele pensava em se reaproximar? Será que ele sentia falta do irmão? Ou será que a relação deles realmente se partiu de um jeito que, tipo, não tinha mais volta e nenhum dos dois queria, em nenhum momento, consertar, sabe? E a gente nunca vai saber. Eu acho muito fácil de pensar, assim, que houve... que esse fato, né, dele se alistar lá pra trabalhar como Comensal da Morte, eu gosto de pensar isso como um ponto de ruptura entre os dois, sabe? Que, sei lá, que se Sirius tentou alguma coisa pra convencê-lo ou algo do tipo, que eu acho muito difícil, porque tá muito clara essa dinâmica de o filho que é o pária, assim, da família, que só dá desgosto, e o filho que é o perfeitinho, sabe? Sim. E é muito difícil desses dois filhos, assim. E uma outra coisa que eu não lembro se a gente comentou, mas tem a ver também com o ambiente familiar, assim, porque Sim. apesar deles serem Nesse irmãos, caso é uma delícia, né, amiga? Exato. Então, assim, a gente não sabe exatamente até que ponto a relação afetiva deles é encorajada pela família. Eles têm cada um o seu quarto nobre. Sim. E cada um o seu espaço. Então, até que ponto que, assim, quando crianças eles se conectaram enquanto irmãos, têm uma relação realmente de afeto um pelo outro, ou se era uma coisa muito mais competitiva, que eu acho que faz sentido ser. E que Sim, ser encorajado até pela família, né? Eu super Sim. vejo a mãe deles falando pro Regulus não se misturar com essa gentalha, sabe? E eu acho que quando a gente... Eu não vou lembrar agora se é nesse livro já que a gente vê ou se isso é só lá no 7º. Mas quando a gente vê o quarto deles, né? A diferença que existe entre o quarto deles, que o Sirius meio que tenta transformar o quarto dele em um ninho grifinório, assim, né? Tipo, tudo coberto com coisa da Grifinória. Num ninho grifinório e meio trouxa, né? E meio trouxa. Porque tem foto de motocicleta, tem foto Sim. de mulher, tem fotos, enfim. Enquanto que o quarto do Regulus é 100% alinhado com o resto da casa. E a gente ainda tem uma questão que eu acho que isso é o que torna um pouco mais claro, assim, pra mim, que se existia afeto entre eles. Foi por pouco tempo, assim, acho que foi um rompimento bem cedo que aconteceu, porque a gente vê tipo um álbum de recortes que o Regulus tem, né, das coisas do Voldemort, e que mostra que ele estava desde muito jovem interessado e alinhado com esses ideais, né. Então eu acho que é uma coisa que foi um embate que começou muito cedo, e não só quando o Regulus de fato se alistou. Né? Eu acho que o alistamento dele é meio que a ruptura definitiva, mas eu acho que já existia antes disso uma incompatibilidade, assim mesmo. E ao mesmo tempo, o ponto em que o Sirius rompe com a família é quando ele foge de casa, né? Talvez se você olhar pra timeline, seja até muito próximo uma coisa da outra. Eu acho que tem uma diferença pequena, assim, porque, se eu não me engano, os dois têm uma diferença de 1 ano, assim, um pouquinho. E aí, tipo, o Sirius fala que ele foge de casa com 16, e o Regulus, se eu não me engano, ele se alista com 16, ele se alista ainda na escola. Então, é uma diferença bem pequena. A diferença é pequena, mas às vezes a treta toda foi mais ou menos no mesmo momento. E aí talvez o Sirius, sei lá, esperou as férias do outro ano pra não voltar, alguma coisa assim? Talvez a gota d'água, né, pro Sirius meter o pé tenha sido, sei lá, algum conflito com o Regulus, em que o Regulus falou, não, eu vou me alistar sim, assim que eu puder, sabe, tipo, deixou bem claro qual que era o caminho que ele tinha escolhido, e aí o Sirius falou, bom, então agora realmente não tem nada mais aqui pra mim, e foi embora. Porque talvez ele até ficasse ali, meio que nessa esperança, assim, de será que eu consigo tirar o meu irmão desse lugar? Embora que pela opinião que ele tem do irmão dele, né, me dá muito a entender que ele fala, né, que Regulus é um frouxo, não sei o quê. Então, mas eu fico pensando nisso, assim, tipo, talvez ele tivesse uma esperança e ele tenha tentado até o último momento, assim, e quando ele viu que realmente não tinha jeito, aí quando ele meio que bate o último prego, assim, na ideia de que o irmão dele é um frouxo e que, tipo, foi levado pelos ideais da família mesmo, e é isso, pronto, acabou, ele é um idiota. E não quero mais... Tipo, deu como causa perdida, né?
Ah, mas o jeito dele falar em si não difere muito de como irmãos falam de irmãos, no geral, né? Acho que tem uma coisa assim de... Meu irmão era um frouxo. Ah, seu irmão era um frouxo? Não, só eu posso chamar ele de frouxo, sabe? Então, pode ser que tivesse uma coisa protetiva, alguma coisa que ele estivesse ainda tentando de alguma forma dialogar. Sim. E ali ele realmente falou, não tem como, não dá então mais. vai lá com as suas amiguinhas comensal, vai? E o Regulus é realmente um personagem que, assim, ele fica muito na incógnita, né? Porque a gente só escuta sobre ele, ou do ponto de vista do Sirius, que é esse ponto de vista de tipo, ver ele como fraco, por ele não ter resistido a esse ambiente em que ele foi criado, sendo que, eu fui criado no mesmo ambiente e eu dei conta de não ser sugado por isso. Ou, por outro lado, é a narrativa do monstro, que é uma narrativa de total devoção, né? Então ele é um personagem que ele não é humanizado, porque a gente não tem tipo uma pessoa que tenha uma visão um pouco mais neutra dele, que possa falar pra gente sobre ele. Urge o lançamento do livro Nem Santa Nem Puta, Regulus Black. Fica a dica aí, Rô. Com esse título mesmo, eu acho que deveria ser bem assim. No spot de fanfics desse episódio, eu gostaria de mencionar que um chip muito famoso, que tem crescido muito no fandom de Marotos, que eu acho nada a ver, eu acho que vocês vão achar nada a ver também, mas enfim, é Regulus e James. Que? What? De que, tipo assim, o James tinha uma coisa com o Regulus ali, tipo, antes de começar a sair com a Lily, e que rompeu com ele depois que o Regulus meio que definiu que ia seguir os comensais e tal, e aí depois que ele foi ficar com a Lily. Eu acho nada a ver. Vocês gostam de um amor bandido, né? Adoro. Eu, por outro lado, prefiro Regulus e Snape, que estão ali na mesma casa. E acho que o Snape ia se deleitar, né? Com a ideia de, tipo assim, e aí, Sirius, tô pegando seu irmão. Nossa, super. Super, amiga, super. Eu entendi por que eles se odeiam. Sirius deve ter tentado intervir naquele amor. E aí, tudo explicado. Chipei. Tenho visto surgir umas coisas aí de Regulus e Bartol Croft Jr. também, gente. Achei interessante. Já faz mais sentido também. Mas não tenho grandes coisas pra falar sobre, porque não conheço a fundo. É sobre isso? Tá bom, então, com esse chip formado, que já virou headcanon para mim, vamos falar das outras pessoas. Snape Regulus. Já chipei, já. Nossa, Snegulus parece nome de doença. Parece nome de alguma coisa que te pegou na rua, assim. Enfim, vamos falar de outras pessoas e famílias e coisas que a gente passa a conhecer aqui nesse capítulo por causa da árvore genealógica que o Harry vê lá na tapeçaria. Aparece também o Phineas Nigellus, que é o tetravô do Sirius, diretor menos querido de Hogwarts, e que também aparece respirando levemente num retrato nesse capítulo. Ele apareceu naquele capítulo, né? No capítulo que o Harry chega. A gente vê o quadro dele, mas a gente ainda não sabe que é ele, né? Não tem ninguém no quadro, Ainda é um foreshadow o nome dele aqui também. Sim. Descobrimos também que a Tonks e o Sirius são primos de segundo grau, e a Andrômeda, mãe da Tonks, é prima de primeiro grau do Sirius, então a gente descobre que a Andrômeda é Black. Sim, e prima favorita do Sirius, né, como ele fala. Ou seja, né, também é uma excluída da patotinha fascista. Sim, e com certeza foi uma inspiração pra ele, né, tipo, essa ruptura dela com a família, com certeza foi uma coisa que deu força também pra ele, tipo, seguir os passos dela e romper também, né. Sim, quando se junta, né, o primo viado e a prima sapatão. Na festa de família, imagina esses dois na festa de família, gente. No Natal, menina. No Natal. Sentados num cantinho, jogando um shade em todo mundo. Porque a Andrômeda, ela larga a família dela pra casar com um nascido trouxa, né? Então, é a traição das traições, assim. É a traição do sangue, né? É. E, portanto, foi excluída da árvore genealógica. Da tapeçaria. Mas por falar em Andrômeda, a gente também, além de conhecer ela e além de saber da Bellatrix, né, a gente fica sabendo da Narcisa, bom, sendo irmã das duas, né, é também parente do Sirius, prima do Sirius. E aí o Harry não esconde a surpresa dele, né, quando ele fala, meu Deus, você é parente dos Malfoy. E aí que o Sirius fala, então, todo mais mundo um ataque parente. de pelanca. Mais um ataque de pelanca.
Mas a Narcisa e a Bellatrix, né, ao contrário da Andrômeda, fizeram casamentos respeitáveis, né, casaram com puros sangues e tal. E aí, acho que é legal a gente reforçar uma relação que a gente já falou algumas vezes nos últimos episódios, que é esse paralelo que a Rowling fez, né, entre as irmãs Black e as irmãs Mitford, que são uma família que existiu, né, que estava relacionada ao regime nazista, que a Narcisa e a Bellatrix seriam as duas irmãs que estavam de fato associadas, né, com o nazismo, né, uma era casada com um general e a outra era bem envolvida e tal, enquanto que a Andrômeda supostamente tinha um envolvimento próximo de Hitler. Sim, enquanto que a Andrômeda seria a irmã que virou comunista, né, que é a Jessica. Perfeitinho. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, ouvintes, o Igor Moreiro publicou um texto sobre a relação das irmãs Mitford com as irmãs Black. Tá lá no Animagos, a gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio. E leiam que é babado, caso de família, Sim. esse texto. E assim, né, dá aí o bate-martelo em Cursed Child, né? Ai, gente. We don't talk about Cursed Child. Agora a gente talk sim, Eu nunca vou porque ceder. é canon. Não, que não é, mas eu posso seguir. Sigo negando. É. Sou negacionista de Cursed Child. É sobre isso. Que horror, gente. É isso, então. A gente tá trabalhando com esses termos. É isso. Mas falando em fofoca familiar, né? A gente descobre que Sirius não é só parente de gente podre, né? Sim. Porque descobrimos que a queridinha, a mãe de todos, Molly, é prima dele por casamento. E o Arthur também é primo dele, só que de segundo grau. E a gente não sabe como, né? Porque desse lado aí da árvore genealógica não está tão clara. É, porque se já houve uma família traidora do sangue, foi os Weasley. Eles Exatamente. jamais estariam lá. E é isso que o Sirius fala, né? Porque quando ele meio que fala, o Harry procura, né, os Weasley na árvore genealógica. E o Sirius fala, tipo assim, não, pode desistir, porque Esquece. eles não estão aí. E o que leva a gente a pensar também que, tipo assim, se todas as famílias puros sangue são de alguma forma relacionadas, mesmo as que não são da podridão, né, que aí tem os Weasley também, é muito provável que tenha algum Black que tenha casado com um Potter também, né? Uhum. Porque a família Mas eu Potter tava também é pensando puro nisso sangue. mesmo. Porque os Potter também não estão nessa árvore, né? Não, inclusive os Potter, eles são... eles não estão entre as famílias Sagrada sagradas, 28. né? Os 28 lá, porque eles têm um nome muito comum entre os trouxas, assim. Tipo, eles são uma família que sempre teve muito associada aos trouxas e tal. Então, eles não são nem vistos apesar de ser uma família puro sangue, eles não são nem vistos como parte da elite de Pura. sangue, assim, né? Uhum. De pura. Olha aí, o nosso menino Harry, ele tem o povo. Ai, gente. Ele não tem inteligência, ele não tem temperança, mas ele tem o povo. Ele tem o trabalhador. Mas é interessante porque se tivesse alguma menção dos Potter ali, ia chamar a atenção dele na hora, né? Pra ele ver Sim, justamente sim. um pouco mais da história dele. Então, claramente, os Weasley deletados, Potter deletados, ficaram só os que podem casar entre si. Aí realmente fica muito difícil de você não casar com parente, né? Uhum. Mas a intenção é Deus essa, o amiga. livre. Que é pra manter o Tujupor, entendeu? É verdade. Mas, bom, nessa sujeirada toda, vamos voltar para o começo do capítulo. Sim, Porque a bora. gente começa com a galera fritando com aquele monte de informação que eles receberam no capítulo anterior. Uhum. Então, eles vão pro quarto e eles precisam conversar um pouco sobre o que tá acontecendo. A fofoca, menina. Ou a fofoca precisa acontecer. E aí rola uma coisa que eu acho muito curiosa, que é a forma como a Rowling escolheu escrever esse capítulo e se referir ao que é aqui. Depois a gente vai saber, né, que é a profecia, que eles estavam falando da profecia, mas como que a Rowling escolheu falar sobre a profecia como se fosse uma arma, né, e como que isso dá margem para os meninos, né, que não sabem o que é, irem para uma outra direção completamente, assim, tipo, muito distante do que de fato é a arma que o Voldemort tá indo atrás, né? Então eles ficam pensando assim, ai, será que é uma arma para matar muita gente ao mesmo tempo? Ai, será que é para matar com muita dor? Ai, será que é para não sei o quê?
E eu acho curiosa essa escolha dela, assim, né? Porque ela realmente leva a gente para uma direção muito oposta do que de fato é o segredo Mas eu final, acho né? interessante da construção dessa parte, porque eu acho que no português ainda fica um pouco mais claro. Eu lembro de quando eu li a primeira vez. São poucas coisas que eu lembro de quando eu li a primeira vez, porque faz muito tempo que eu li a primeira vez. Mas eu lembro de ficar um pouco decepcionada, que eu tava achando que ia ser uma arma, assim. É uma profecia. Fiquei meio, é isso, tá. Mas é o red herring de todo o livro, assim, né? Mas Sim. eu gosto muito de uma arma aqui nesse mundo de ser uma coisa de inteligência, sabe? Sim. Digo inteligência, Mas digo de intel mesmo, de quando você tem informação, você tá um passo à frente do seu inimigo, assim, por assim dizer. Porque inteligência é tudo, né? E por isso que eu vou trazer uma coisa nada a ver, eu fico tão puta. Porque as pessoas não falam nada pra Harry. Porque eles não dão pra ele os meios dele lutar contra esse cara que ele é obrigado, sabe? Que todo ano ele tá ali metendo a cara a tapa. Vou continuar ele deixar inocente, que tipo assim, inocente o quê, caralho? Esse menino tá desde o primeiro livro, cara a cara. Tinha 11 anos e já tava com matando capeta. gente. Eu acho que a gente já concordou em algum momento desses primeiros capítulos que a gente já lançou. Esse é um dos únicos erros do Dumbledore, né? Ele tem muitos, amiga. Que eu acho que de fato é uma coisa que eu fico realmente assim, tipo, ele mandou muito mal, porque se a profecia é uma arma para o Voldemort, ela é uma defesa para o Harry. Então, sim, uma arma também, eu acho que é uma arma de dois gumes defesa, aí. né? Então, tipo, ela precisava ser... E aí, tudo bem que o Dumbledore sabe o que tem na profecia, ele tem esse conhecimento, né? Dessa informação, mas o Harry era quem deveria saber também, né? Exatamente. E acho que é por isso que o Dumbledore tá tão mal no final desse livro, porque ele entende o tamanho do erro que ele cometeu ao proteger o Harry dessa informação. Porque é uma informação que, de fato, não é leve, né? Tipo, não é... Não é leve. Sim, de boas. Claro. Então eu entendo ele tentar meio que proteger o Harry, mas é isso, tipo, assim como por ser uma arma, ela... É como se fosse uma bomba, né? Sim. E, tipo, o Dumbledore estava tentando desarmar. Então. Mas assim, é uma quando coisa a gente tão... pensa na palavra arma em português, eu acho que a gente não pensa exatamente em nada que não seja letal, né? Mas em inglês a palavra é weapon, que é uma palavra diferente de gun, que é necessariamente letal. O weapon é uma coisa muito mais que pode ser qualquer coisa, pode ser uma weapon. Mais então, estratégica, né? Pode ser uma carta que você tem na manga pode ser um weapon. Exatamente. Eu acho que em português a gente ainda tem esse sentido, mas menos. Mas um pouquinho muito menos. Então, é muito menos. Quando aparece essa revelação pro Harry, fica justamente como se ele tivesse desarmado até aqui. E aí eu acho que essa é a grande sacada de se referir, então, à profecia como uma arma, né? Então agora ele finalmente tem uma arma muito relevante para essa trajetória que ele vai precisar fazer. Sim. E eu concordo muito com Lari quando ela fala assim que é um negócio pesado, que você saber, né, que seu destino, a sua morte tá ligada a essa pessoa aqui, um não pode, né, viver enquanto o outro estiver vivo. Mas, assim, é um negócio tão absurdo que se o Dumbledore tivesse dito assim, olha, vem cá, menino, tu aqui, olha, tu é muito novo pra saber dessas coisas, mas fique sabendo que essa arma que o povo tanto fala, não sei o quê, eu sei o que é, tá? Eu sei o que a gente pode fazer pro Voldemort não ter acesso, que é não ir ninguém lá pegar, sabe? E você não precisa fazer isso, porque eu sei do que se trata. Não vou te contar agora, porque você não tem maturidade. Mas eu vou te contar e eu sei. Eu entendo seu argumento, mas eu fico imaginando a reação do Harry. Tá, que não vai deixar contar. Ei, ele ia todo dia lá bater na porta do Dumbledore. Sim, ele ia fazer o quê? O que é? Duelar com o Dumbledore. O que é aquilo lá? Mas eu acho que a questão ele ia ficar que nem o burrinho do Shrek. A gente já chegou? E agora? Você pode contar? E agora? A gente já chegou? E agora? Agora já posso, Sofia. Mas eu acho que a questão é justamente essa, assim, tipo, dentre todas as coisas que o Dumbledore poderia fazer, que seria contar em partes, que seria isso que a Carol falou,
ou não contar, ele escolheu a pior opção. A pior de todas, real. Então, amiga. assim, ainda que fosse pra, tipo, Mas vou quem falar... nunca esteve numa situação em que você esperou demais pra falar uma coisa e aí ficou muito tarde, aí Não, você mas fica, ai mas meu eu Deus. eu não julgo. Eu entendo que Eu tô sempre o passando meu pano Dumbledore... pro Dumbledore aqui. Não, mas eu não estou sujando o chão dele. Não estou... Ok. Eu Tô só limpando porque, já assim, por antecipação. eu acho que ele é um erro que ele comete tentando acertar. E eu entendo muito isso, muito mesmo. E eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas mais interessantes, assim, da história do Dumbledore, né? De como que ele é uma pessoa que errou muito, fez muitas coisas das quais ele se arrepende, e sempre tentando acertar. Lara, eu não sei se você conhece, eu vou trazer aqui um poema, tá? Uma obra muito importante, que é justamente essa aqui, ó. Escutem, atenção. A gente não vai errar. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. E eu acho que se encaixa muito bem, né? Nisso que você falou, essa obra do Guinho, vírgula Ti. Não, eu acho que eu agradeço por esse Drops de Contribuição. cultura trazido pela Carol. Mas eu acho que o Dumbledore é isso que ele faz, sabe? Tipo, ele erra porque ele é humano. Mas ele não erra por mal, ele erra por tentar fazer as coisas certas, por tentar proteger o Harry, por tentar poupar o Harry. E ele fala isso, né? Acho que a gente não precisa nem gastar pano pro Dumbledore até o penúltimo capítulo, porque no penúltimo capítulo a gente vai chegar com um galão de água sanitária. A gente vai chegar já jogando Cândida na sala E ele toda. fala que o erro dele foi amar o Harry. E ele não erro dele foi amar Meu erro foi amar o demais. crime foi amar demais. Então, assim, eu já não lembro por que eu tô falando isso. Ah, tá. Mas eu acho Você tá defendendo o Dumbledore. Porque eu tô defendendo o Dumbledore. Mas eu acho que, assim, ele faz a pior escolha que ele poderia fazer ali. E eu não tô julgando a pior escolha que ele fez, mas ele fez uma escolha péssima. Então, assim, que fosse pra ele fazer isso que a Carol falou, tipo, vou falar sem falar, e que fosse pra diante disso o Harry encher o saco dele até ele falar, mas eu acho que teria sido uma escolha melhor, assim, no final das contas. Sim, acho que o resultado teria sido menos desastroso. Menos catastrófico. E assim, querendo ou não querendo, ele é adulto, cara, sabe? Não é só adulto, né? Já é bastante bem vivido. Ele é o adulto, entendeu? Não tem ninguém mais adulto que ele, a não ser o Nicolas Flamel. Gente, ele é um adulto da área da educação. Então, tem uma pessoa preparada pra lidar com birra de criança, é ele, pô. É verdade. Mas aí eu volto no que eu tinha falado. Tempo... Bom, a gente vai realmente falar bastante sobre isso mais pra frente. Mas quem nunca chegou ao ponto de tá escondendo um negócio há tanto tempo e falar, ok, qual que é o melhor momento de lidar com isso? E procrastinar, gente. Quem nunca procrastinou? Sim. E justamente porque eu acho que a questão é essa. O Dumbledore, ele é sim o mais adulto, ele é sim o mais experiente, mas tem uma coisa que ele não tem experiência nenhuma, que é nas relações assim, tipo, de amor. Ele não tem alguém por quem ele fez isso antes, ele não tem alguém que fez isso com ele antes e que ele sabe que o resultado pode ser ruim. Então inclusive ele é uma pessoa que a experiência que ele tem de ter uma informação que machucaria e que ele escolhe ativamente não saber o rolê da irmã dele, sabe? Tipo, o segredo que ele tem, que é escondido há tanto tempo, ele não quer saber a verdade. Então, acho que ele erra nesse sentido, assim, sabe? Também, sabe? De não ter muita base pra fazer a escolha correta. E acho que ele ser esse cabeça... Só pra concluir a parte do Dumbledore, nesse capítulo tem outro momento que tanto Sirius quanto Harry se identificam com como ele tá tratando os dois, né? Sim. Então, mas olha, eles Sirius eu acho mais do que... assim. Sirius eu acho mais do que justificado. Acho que no Harry também é justificado, mas é isso, né? O Dumbledore lida muito mal com os dois. E os dois vão se rebelar. Certos ou não, os dois estão ao mesmo tempo num sentimento muito justo de ficarem frustrados. Mesmo que o Dumbledore dos dois é o que vai levar a bosta toda do final do livro, né? Exatamente. Por mais que a gente vai falar bastante, como você falou, né, no capítulo lá do final do livro, sobre o Dumbledore e a escolha dele, mas é relevante falar aqui por causa disso, porque a gente tá vendo se desenhar já o cenário que vai levar até o final, né? Sim. E justamente nessa interação dos dois, né, que vão ser as peças-chaves para que as coisas acabem do jeito que acabam. Porque se o Harry estivesse no escuro, mas o Sirius
não, talvez as coisas fossem diferentes. Assim como o certeza. contrário. E Talvez se o vice-versa. Sirius estivesse Uhum. frustrado, mas o Harry estivesse com algum acesso às informações, ele não teria caído na besteira de fazer o que ele fez. Então, assim, é isso. Eu acho que seria muito a cara deles, assim, um segurar a onda do outro, sabe? Tentar de alguma forma, assim. Mas aí, como ninguém sabia de nada, né, ficou cada um incentivando o outro a fazer mais merda. Mas, falando em merda, né, no meio dessa fofocagem toda, eles ficam pensando, né, no que essa arma vai fazer. Isso vai matar muita gente, isso vai matar muito, de uma maneira muito, que machuque muito, né? E o pessoal fica tipo, mas o que poderia ser pior do que a morte? Se eles já têm maneiras de matar as pessoas, né? Com a Avada Kedavra, perdão. Avada Kedavra. Eu amo. Sendo que eu acho que essa é uma pergunta que parece que ninguém aprendeu nada com o Prisioneiro de Azkaban, sabe? Que eles já tinham, assim, plena consciência que muita coisa é pior do que morrer, sabe? Sim, e não só o prisioneiro, né? Na verdade, assim, quem faz essa pergunta eu não lembro quem, acho que é o Ronnie. Acho que é o Ron, né? Mas, pra mim, por exemplo, o Harry já viu muito recentemente uma coisa que é pior que a morte, que é a questão dos pais do Neville, sabe? Uhum. E que a gente vai conhecer, e o resto das pessoas envolvidas nessa conversa vão conhecer também ainda nesse livro, mas que pra mim é uma situação muito pior do que Sim, com estarem certeza. mortos, sabe? Uhum. Mas assim, por mais que eles tenham de alguma forma aprendido isso, eu acho que é uma questão que permeia a humanidade, assim, a morte e o medo da morte, e é um tema muito relevante em Harry Potter. Eu acho que ela traz isso de volta o tempo todo, que é pra reforçar essa mensagem, assim, alguém perguntar o que Sim. poderia ser pior que a morte, e eles repetidamente descobrirem o que pode Sim. ser, até chegar no Não. extremo das Horcruxes, né? Com E certeza, mas eu sinto falta de alguém pegar e falar, sabe? Mas eu acho que aqui, como a gente só tem adolescente nessa conversa, né? Uhum. Então, para essas pessoas, de fato, é uma questão muito maior. Mas o próprio Dumbledore, ele vai falar em algum momento, né? Tipo, não tem a pena dos mortos, tem apenas dos vivos e principalmente daqueles que vivem sem amor. Uhum. Então, tipo, a gente sabe ao longo da saga que existe muita coisa pior do que a morte. Mas eu acho que esses personagens ainda estão amadurecendo isso. Né? Acho que eles ainda não sabem completamente. Assim. E apesar de ter, então, a frase do Dumbledore explícita, eu discordo de você que tinha que estar explícito. Eu acho que, pelo contrário, me parece que essa é a parte que permeia a obra como um todo, sabe? Eu acho até bacana de não estar explícito, porque me parece que é a mensagem central. É assim, o maior vilão, o maior antagonista é justamente uma pessoa buscando a imortalidade. E entender a proporção que o que isso fez com ele e o que isso faz dele é basicamente a mensagem da história. Da história. Sim, eu entendo. Eu só acho que pra mim, fica como se tivesse uma lacuna ali, né, no personagem que parece que não absorveu, sabe, as coisas. E principalmente Harry, que ele tem toda e qualquer capacidade de pensar sobre isso e filosofar sobre isso. E entrar numa piração que eu acho que seria muito interessante nessa conversa aqui. Eu acho que isso é uma coisa que o Harry, ele vai... Acho que ele ainda não absorveu completamente, realmente. Até porque nesse livro ele vai passar por uma experiência de perder uma pessoa que ele ama. Eu não sei, eu peço inclusive desculpas a Tami por trazer esse assunto, mas eu acho que a morte do Sirius, ela é especialmente dolorosa porque ela não é uma morte. Ele não pode enterrar o Sirius, sabe? Ele não se despede do Sirius, ele não vê o Sirius, ele não encerra o ciclo dele com o Sirius. Né? Ele não tem. É um luto muito, muito precário. Então, assim. É aquela morte de quando a pessoa, tipo, tá desaparecida e você não sabe. Sim. Se morreu, se não morreu, como é que tá. Tanto que ele fica até o final do livro todinho. meio que buscando isso, né? Tipo, e aí ele pensa que o Sirius vai voltar como fantasma, e aí não vai voltar, ele vai voltar do coisa, ele tá me olhando no espelho, sabe? Tipo, o livro é todinho muito mais nisso, doloroso, né? Assim. Uhum. Nossa, com certeza. Eu não tenho estrutura emocional para isso. Perdão, Tami, perdão. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de Tag Pigs, porque não tem muita coisa boa nesse capítulo, não. Mas então, concluindo essa parte, né, eles então começam a especular do que poderia ser pior que a morte, e eles especulam um pouquinho também sobre onde pode estar escondida a tal da arma. Falam de Hogwarts, falam de... Esse lugar muito seguro que é todos os lugares muito óbvios.
E aí, depois disso, tem uma parte que eu acho que é legal a gente falar, que o Harry sonha. Ele tem um sonho. E a gente tem muitos momentos na narrativa que a Rowling que descreve os sonhos dele, né? Mas essa é a primeira vez que começa a ser realmente muito relevante que os sonhos dele estejam na narrativa. Tem um ponto que ela fala de um sonho que ele tem uns bichos, né? Que tem uns bichos com as pernas longas lá e tal. E sonhos de portas fechadas. Sou eu correndo dos bichos de muitas pernas e fechando a porta. Sempre teve, sim, essa coisa dos sonhos dele, mas eu acho que estão ficando cada vez mais cheios de detalhes. É porque eles passam, eles começam a ganhar mais detalhes porque eles estão são muito importantes, né? Nesse filme, e eles estão cada vez menos sendo sonhos, né? Sim, exatamente. E começa a se misturar, assim, as coisas e tal, e tá cada vez menos sendo de fato um sonho e muito mais a ligação dele com o Voldemort. E vai se tornar, inclusive, uma própria arma, né? Além da arma da profecia, isso também vai ser uma arma que o Voldemort vai usar contra o Harry. Mas nessa transição dessa cena que a gente tá falando, eu gosto muito como eles estão ali conversando e estão fofocando, não sei o quê, mas de repente a cena se mistura e o Harry tá sonhando, assim, me deu muito Virginia Woolf vibes, sabe? Uma transição, assim, inexistente, de repente ele tá sonhando. Eu gosto muito disso, eu não tinha percebido isso antes, eu percebi isso agora e realmente eu acho tudo pra mim esse sonho. Um movimento, assim, da narrativa de ele pegando no sono mesmo, né? A gente não vê ele pegando no sono, né? A gente, de repente, entende que, não, ele tava escutando o barulho do pessoal andando, e de repente, criaturas de várias pernas pra cima e pra baixo nas escadas. Eu gosto muito dessa cena. E eu gosto muito também, na verdade, que, apesar de a gente, então, tá vendo os sonhos dele aqui, é muito comum, assim, como ela ia usar o sonho no final do livro, a gente começar a ver ela descrevendo o sonho aqui. Mas isso tá acontecendo desde o primeiro livro. Ela tá sempre descrevendo os sonhos dele. Então, eu acho muito bacana que J.K. Rowling sim pensou em tudo, ou quase tudo. E meio que pra gente, a gente vai reparando que os sonhos deles estão estranhos, mas a gente não entende exatamente a relevância, porque ela sempre escreveu os sonhos, então só parece que eles estão ficando muito esquisitos, mas a gente demora a perceber que é mais do que isso, né? Mais do que um sonho estranho. Só parece que ele tá carregado, né? Precisa tomar um passe. Exato. Ou ir pra um psicólogo. O que aconteceria se o Harry tomasse um passe? Será que o Voldemort ia ser exorcizado dele? Eu acho que sim, amiga. Principalmente se tomasse uma lapada de arruda, tenho certeza. Eu não me resta dúvidas. Eu não sei se tem algum tipo de livro bíblico ou outra religião que tire o Cruxes. Eu acho que é só encosto. Mas, gente, mais encosto que Voldemort no seu corpinho. O que poderia ser mais encosto do que isso? Exatamente. Mas nessa vibe aí dos sonhos, né, dos bichos de muitas pernas, a gente volta pra esse tema dessa casa completamente insalubre, nojenta, infestada. Era uma casa muito engraçada, menina. Era uma casa desesperadora. Não tinha nada, não tinha saúde, não tinha higiene, não tinha porra nenhuma nesse negócio. Mas fascismo tinha. Muito. Só tem fascismo e praga. Mas a gente vai, quando o Harry vai se juntar aos Weasley ali pra começar a limpar essa casa, né, que tá nojenta e tanto nojenta no sentido literal e também nojenta no sentido figurativo, né, em diversas dimensões, assim. É nesse contexto que a gente vai finalmente conhecer o monstro, né? Essa criatura maravilhosa. Sim. Miss Congeniality, ele mesmo, Sandra Bullock. Que inclusive no original ele se chama Creature, né? Que é tipo criatura, coisa. É meio que uma palavra fonética, né? A gente vê, né? Como essa família realmente admirava os serventes, né? Valorizava, tudo maravilhoso. E uma coisa que é legal, assim, que a gente vai ter uma introdução a esse personagem e a gente vai ver muito sobre ele, porque ele já tá um pouco senil. Caduco. E ele vai, então, ele não tem filtro, né? Ele fala as coisas na frente das pessoas que ele deveria estar falando por trás, né? Pelas costas. Ou que ele deveria estar só pensando. Só pensando, E é muito interessante, assim, que ele vai, tipo, ele se refere às pessoas, né, as pessoas que ele tá ofendendo ali,
ele fala igualzinho a mãe do Sirius, né? Igualzinho o que o retrato dela fala, assim. Ele usa as mesmas coisas, só faltou falar o mutantes, né? Acho que o mutantes ele não repete. Mutantes ele não fala. Mas eu acho interessante pensar sobre isso, porque assim, eu acho, né, por mais que não dê muito pra defender o monstro, como disse Mozão, é safado. Eu adorei essa frase, eu não lembrava. É um safado! Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando como que é pra ele ter ficado 10 anos lá, basicamente só tendo um retrato de uma mulher maluca pra conversar, né? Sim. Preso àquela casa, com um encantamento que não deixa que ele saia de lá e um monte de problemas. Mas ao mesmo tempo, é contraditório ele não perceber a posição social que ele tem nas coisas que ele reproduz dela, né? Do pensamento todo da família Black e ele não entender. E eu fico pensando muito sobre a relação, assim, quando a gente vê outras relações entre bruxos e elfos domésticos, ninguém trata os elfos domésticos bem, né? Não. Sim. Ninguém. É muito raro. Quem trata o elfo doméstico bem? Harry, que não foi criado naquele mundo, então ele tem essa falta de todos esses protocolos que se passam, né? Hermione fica em dúvida, né? Porque realmente... Ela tenta, né? A White Savior dela... Mas ela olha, tem boas esse pano intenções. eu não vou passar, não. Mas é aquilo, né, amiga? Que eu tava dizendo mais cedo. Boas intenções, o inferno tá cheio. Não, é verdade. Mas ela tá tentando ali, né, tadinha? Ela Só tá que... no feminismo liberal dela. Ela tá tentando. Não, mas, tipo, ninguém trata bem. E eu fico pensando que, assim, o monstro... Assim como... Porque a gente conhece 3 elfos domésticos, né? Mais, assim, que é o monstro, a Winky e o Dobby. E o Dobby é o único que, de fato, destoa desse pensamento, né? Então, assim, eu acho que boa parte das crenças que o monstro reproduz nesse momento são coisas que ele realmente acredita, só que elas foram extrapoladas por essa convivência dele com o retrato por 10 anos, né? Então, ele muito provavelmente era um elfo muito mais próximo da Winky, assim, tipo, que tinha essa coisa da servidão, que tinha essa coisa da deferência e tal, mas que, por exemplo, com convidados dentro da casa, ele iria se portar bem, por mais que ele estivesse pensando, nossa, quem que meu senhor trouxe pra cá, assim, sabe? Ah, mas com certeza eles não trariam esse tipo de gente pra ele ficar pensando nisso. Isso eu tenho uma certeza essa na minha vida. Não, com certeza, mas assim, imagino que, por exemplo, sei lá, vamos dizer que na adolescência lá do Sirius, um dia ele levou o James pra lá. Eu não acho que o monstro ficou xingando o James na cara dele. Ah, não, com certeza. Isso pra mim assim, é muito sinal de uma pessoa que ficou 10 anos trancafiada sozinha, com ninguém pra conversar, e a pessoa que ele tinha pra conversar era ele mesmo, ou talvez, né, ele tá ele tá projetando aí essas coisas que a patroa falava, né? Pra ele ter com quem falar mesmo. Porque, e aí porque ele fala assim... Ele deve estar mais velhinho e não deve perceber mesmo que ele não tá só pensando as coisas. Porque ele trata assim, não, claro, meu senhorzinho, minha senhorinha, e fala essas coisas depois, entendeu? Ele tenta manter essa fachadinha de tipo, não, eu vou tratar bem, sou elfo doméstico e tal. E depois fala, que é o que deveria estar passando só na cabeça dele, né? Então ele meio que vai... É meio que uma combinação disso, né? Tipo, ele, ao mesmo tempo que ele acredita nessas coisas, ele também já passou do ponto, já tá muito velho, então ele perde qualquer etiqueta. Sim. Que ele manteria, assim, em outro contexto. Né? Não vi os vídeos de Glorinha Calil. Não é de bom tom. Mas o ponto é que eu acho interessante, ainda assim, os elfos... Ele ser mais um exemplo de como os elfos reforçam falas que oprimem eles mesmos, né? Ele tá olhando pra Hermione e chamando de sangue ruim, sem perceber que ele não tem lugar nenhum na aristocracia bruxa que ele defende, né? Sim. E eu acho muito triste que ele tenha... Assim, ao mesmo tempo que ele tenha esse tipo de lealdade... Eu acho muito triste também como os bruxos às vezes subestimam, né, essa lealdade, então. Que o oprimido, em nome de manter o opressor no lugar dele, vai fazer. Acho que não é nem subestimar, né, como que eles usam isso a favor deles, né, tipo, na manutenção da estrutura de poder que eles são inseridos, assim. Eu acho que pensando na discussão que a gente teve no quarto livro, né, sobre pensar os elfos como uma analogia aos trabalhadores,
né? Que seria uma coisa de, tipo, essa coisa, tipo, vou defender o patrão, a pessoa defendendo os interesses do patrão que, tipo, tá cagando pra ele, assim, sabe? Nossa, inclusive, amarrou perfeitamente o que eu vou falar agora. Que, nesse caso deles, eu acho mais triste ainda, porque tem muita gente muito pobre de direita, que defende não taxar grandes fortunas, defende muita coisa que é interesse apenas do patrão, porque tem essa esperança de um dia ele estar lá no lugar do patrão, sendo que o elfo doméstico, ele nunca vai estar nessa posição. Assim como... Ele não tem essa chance de ascender. Sim, assim como eu nunca vou ser o Jeff Bezos. Eu nunca vou ser... Não vou ser. Não importa o quanto eu trabalho, eu nunca vou ser milionária, bilionária, sabe? Mas se você for, por favor, você me contrata pra ser sua amiga, viu? Se eu for, eu prometo dividir a minha fortuna, criar uma comunidade, etc. Lacrou! Investir na campanha do Lula. Ai, e tudo! vamos ao spot Tudo! de eleições 2022, né? Que tem em todo episódio. Exato. Se eu ganhasse, se eu virasse milionária, eu iria sim investir na campanha do Lula. Perfeita, meu Deus. Mas como não sou, vou apenas votar e fazer campanha. Então todos os nossos ouvintes estão mais do que apenas convidados lembrar, ouvintes, a apertar vocês estão com o título de eleitor em dia. Exato. Por favor, gente, vocês só têm até março. Quem tiver com alguma pendência aí, por favor, tá? Retifique. Resolva-se. Se não conseguir trocar seu título por algum motivo, vai no caralho de sua cidade votar. Não, Vai no não caralho. vamos. Não, mas tem deixar aquele... de votar. É porque tem aquele negócio de pedir pra votar, tipo, em movimento, que chama. Quando você sabe que não vai estar Tem na sua saídas. cidade. Tem saídas. Tem saídas, gente. O importante pelo é amor de Deus. não deixar de votar 13. E não pensar que a eleição tá ganha, porque não tá. Solta o jingle, direção. Mas Casa então... Elefante não foi patrocinada com mortadelas. Inclusive aceitamos. Este episódio é um oferecimento do spray para fadas mordentes Fada Cadente. Agora disponível nos deliciosos aromas mofo médio, limo intenso, fundinho de caldeirão, tapeçaria e traças. Especialmente para você que quer se livrar dessas pestes imundas indesejadas e ainda assim desfrutar do ar grim e old do seu place. Escolha o seu e garanta a destruição total e definitiva das fadas mordentes usando os nossos produtos que são totalmente veganos, orgânicos e biodegradáveis. E bota biodegradável nisso. Encomendando agora mesmo, você ganha exclusivamente um mata-lacraia pela metade do preço. Descontos especiais para famílias puro sangue com risco de extinção da árvore genealógica para você garantir o conforto total da sua família. Spray fadicida Fada Cadente. Terrível contra as fadas. Contra as fadas. Este produto é contraindicado no caso de maldições, reações alérgicas que não sejam nas fadas e suspeitas de dengue. Nesse raciocínio, né, essa coisa, assim, tipo, de você constrói uma estrutura tão bem amarrada que as pessoas oprimidas por ela defendem aquela estrutura e não só estão ali sendo exploradas para manter essa estrutura, mas querem que essa estrutura seja mantida, né? E isso é assim, é absurdo, mas isso aí. E no caso dos elfos, a gente obviamente extrapola, né, o paralelo, mas eu acho que um paralelo importante que tem é justamente com relação à lealdade ao trabalho. Que se vende muito hoje em dia, que o trabalho... Sim, trabalho tira a camisa da empresa. Então, assim, o elfo, ele não percebe, o monstro no caso, né? Nem percebe que ele tá reproduzindo isso, porque, na verdade, o que ele acha é que ele tá cumprindo o trabalho dele, que é ser completamente leal àquela família. Sim. Então, ele não para pra pensar que defendendo aquelas ideias, ele tá simplesmente defendendo que a própria cabeça seja empalhada ali na parede junto com os outros. Inclusive, ele acha que essa é uma ideia ótima. E é o que a gente conversou naquele episódio, né? Que foi o episódio lá que o Eduardo tava também, nosso ouvinte e tal. Que existe um paralelo muito... A primeira relação que a gente faz quando a gente vê os elfos, até pelas palavras que são usadas, é com a escravidão, com as pessoas que foram escravizadas. E é por isso que parece tão absurdo colocar os elfos como criaturas que gostam de servir, né? Só que a gente está o tempo inteiro falando que o trabalho enobrece, que a gente tem que trabalhar, que meio cabeça vazia, oficina do diabo. Sabe? E o que a gente está fazendo se não enaltecendo um sistema que oprime a gente? Sim. Sabe? Esse é o paralelo. Uma grande crítica, né, daquela época que tava chovendo abobrinha sobre Harry Potter no Twitter,
Que era o pessoal dizendo, porque não sei o que, uma raça que é escrava, que adora ser escravizada. Gente, eu acabei de falar de pobre de direita, que tá aí, ó. Quer mais verdade que isso? Sim. Tá aí defendendo o interesse de patrão e achando tudo maravilhoso. Ah, não, pise em mim mesmo, porque se eu não aceitar, vai vir mais 15 no meu lugar. Então, assim... Tipo, os elfos são os ANCAPs, né? Tudo. É isto. Pode encerrar o episódio também. Ótima noite, gente. Beijos. Ancapistão. Mas, bom, voltando aqui então ao elfo que está, apesar de defendendo lealmente a ideologia, ele não está exatamente limpando a casa. A casa está uma zona, né? E aí a gente vê eles então lutando contra a casa, que basicamente está querendo destruí-los. Inicialmente lutando contra as fadas mordentes e depois eles mexendo nos objetos, nos negócios que ela vai descrevendo lá, que você fica, meu Deus, por que os instrumentos de tortura, né? Uma garrafa cheia de sangue. Eu fiquei muito curiosa com essa garrafa cheia de sangue aí. Tipo, será que ela é uma coisa, tipo, ligada à magia das trevas? Ou será que é só uma tradição muito nojenta de, tipo assim, isso aqui é uma garrafa com sangue do primeiro Black? Sabe? É muito tipo, difícil assim. ter alguma coisa que tenha sangue que não esteja ligada à magia das trevas. Então pode ser um pouco dos dois, sabe? Eu gosto de pensar que talvez é o sangue de um desafeto, que fez alguma coisa que alguém não gostou e ficou lá. A gente vai pegar e vai botar teu sangue e vai guardar aqui pra sempre. Mas então, às vezes é um sangue que tá guardado e que pode ser usado para alguma magia das trevas. Sim. Será que né? é um sangue, é tipo um sangue do primeiro Black, e aí, tipo, em festanças eles tomam um golinho, um cálice? Nossa, que nojo. Doença venérea, gente, pelo amor de Deus. Insalubre. Ai, gente, é muito nojento. E tem também casa. um momento interessante que é quando uma caixinha musical começa a deixar todo mundo meio doido e a Gina resolve fechar, porque a Gina é uma pessoa que tem histórico com objetos ela tem estranhos. histórico. Ela vai lá e fala, gente, vamos só ignorar o objeto. É perfeita, né? Acho muito sensato. Eu acho muito legal porque é uma coisa muito sutil, mas que a gente, né, percebe, a gente que sabe que ela tem esse grande medo com coisas que são hipnóticas, né, que tem esses efeitos dela ir lá e fechar. Ela, a personagem, que vai fazer isso, né? Mas é nessa bagunça que a gente quase passa despercebido, né, por um belo camafeu. Sim, que é no meio dessa fora, bagunça temos um Arrelia? Temos um Arrelia galopante. Meu Deus, um camafeu, Lia. Pelo amor de Deus, mulher. Eu estou onde? Na Inglaterra vitoriana? Não estou. Então, se O você pior que os pensar na Blacks muito antiga e estavam. nobre casa dos Blacks, você tá um pouco. Os Blacks estavam, mas estavam antes, inclusive. Então, eu acho que esse é um Arrelia muito relevante, mas Muito, ao mesmo tempo é um Arrelia bem compreensível, porque ninguém poderia saber que isso era um foreshadow. Mas é porque se traduzir, né, Locker pra camafeu, eu acho um pouco. Eu acho que, na verdade, talvez o erro tenha sido não manter o camafeu. Não manter então, o... É porque camafeu é uma mas coisa esse tão é o específica, ponto. cara. Tipo, quando eu vou penso em camafeu... explicar para os ouvintes, né? Porque, tipo, quando eles estão mexendo nessas coisas, eles encontram o que a Lia descreve como um camafeu, que ninguém conseguiu abrir, e aí eles desistem. E a gente sabe que esse é o Horcrux, né? É o Horcrux lá que o Regulus pegou e colocou no... o medalhão de Slytherin. E que depois vai ser o medalhão, né? Que vai passar a ser traduzido depois como medalhão. Como medalhão, exatamente. Sendo que camafeu é uma coisa muito específica. É um medalhão que é tipo assim, todo camafeu é um medalhão, mas nem todo medalhão é um camafeu. Então, camafeu é aquele medalhãozinho que tem uma figura ali entalhada, geralmente é uma figura feminina. Então, ele tem uma figura muito específica. E para ele ser traduzido como camafeu, precisaria de mais algumas coisas, sabe? Nessa descrição. E aí Como você fala camafeu me pega em inglês? muito essa tradução. Aí eu fico como, cara? Fico como, né? Camafeu é cameo. Então, aí que me chateia mais ainda, porque um camafeu é uma coisa muito específica. Que ela simplesmente jogou ali, sabe? Achando que não ia ser nada demais. E como a maioria das pessoas passa por esse capítulo achando que não vai ser nada demais, né? Mas que vai morder ela na bunda daqui a uns 2 livros. Então, aí o que a Lari falou de ter mantido talvez a palavra locker como camafeu, eu acho que faria sentido se alguém na face da Terra pudesse prever que isso aqui era o mesmo medalhão, né? Eu acho que nem Lia conseguiu ligar os pontos. Ela não pegou a minúcia, né, menina?
E eu acho que ela meio que recorreu à ideia de Camafeu, acho que por 2 motivos. Assim. Acho que primeiro porque ela associa com essa coisa vitoriana. A nobreza decadente, né? Acho que é a cara dos Black ter um Camafeu, né? E também porque fala de abrir, né? E Camafeu é uma coisa que abre. E aí fala que eles não conseguiram abrir. Medalhão é uma coisa que abre também. Mas não necessariamente. Você pode ter só um medalhão, que é só uma peça pendurada. Acho que ela recorreu por causa disso, assim. Mas aí é isso, tipo, é uma coisa que é um mini arrelia, é uma arrelia acidental. É uma arrelia grave, mas que eu consigo perdoar a Lia. Entende? Mas ela errou tentando acertar. Ai, lá vem minha amiga, meu Deus. Eu vou limpar o paninho, passar o paninho pra Lia. Porque é isso, tipo, eu acho que ela não tinha como prever. E ela não tinha como prever até o último livro, né? Não é uma coisa que tinha, tipo... realmente, mas eu concordo com a Carol que não precisava ser Camafeu. Não precisava. Eu acho que a escolha aqui, porque pra manter a ambientação, né? E olha que eu sou a maior defensora de Lia desse podcast. E assim, sei lá, né? Talvez numa padronização de palavras na hora da tradução ali. Não, que tal não traduzir copo pra taça, sabe? Tipo, as palavras delas têm as traduções delas certinhas. Às vezes não, beleza, mas nesse caso aqui poderia, né? Enfim, eu entendo, mas é isto. Mas aí também, gente, eu acho que tem uma questão que é assim, existe o erro da Lia, sim, que acho que tá aqui, tá posto, não tem que discutir. Dizer mais. Eu acho que, enfim, foi um erro, acho que é muito compreensível, ainda mais numa série que, tipo, tem coisas que acontecem em um livro e vão ser explicadas 3, 4 livros depois. Não, e principalmente levando em conta os prazos absurdos, né, que ela tem que trabalhar. Porque eu tô aqui falando isso, mas a gente esquece, às vezes. E eu acho que existe uma questão tradutora dura. Na tradução de Harry Potter especificamente, que é a seguinte. A Lia, ela é uma puta tradutora. Ela é um dos grandes nomes da tradução no Brasil. Era, né? Foi. Ela segue sendo até hoje, né? Segue sendo, ela é uma grande referência, ela tem livros publicados e tal. Só que eu acho que existem 2 questões. Eu acho que em um projeto como Harry Potter, existe a tradução, mas existe também o envolvimento. Eu acho que o envolvimento com o projeto é uma coisa que ela nunca teve de forma profunda. Então, por isso que às vezes tem algumas traduções que parecem meio superficiais, meio nada a ver e tal, porque eu acho que é uma coisa que faltou esse envolvimento maior dela com o projeto, assim, tipo, de estar mergulhada naquilo. Então, ela traduz, em alguns momentos é uma tradução um pouco mais mecânica, e isso é normal. Dentro da que tradução. Na verdade não necessariamente mecânica, mas eu acho que ela puxa para um estilo dela e não necessariamente fica imersa na obra e olhando para o que a obra precisa. Sim. Só que aí... Porque, né, gente, ela tava traduzindo porque ela tá sendo paga, sinceramente. Exatamente. Só que aí vem uma outra questão, que é a seguinte. O último livro saiu há 15 anos. Né? Vai fazer 15 anos esse ano. Meu Deus, estamos velhos. E a gente tem, se a gente pensar só no mercado brasileiro, a gente tem pelo menos umas 15 edições desse livro. Ele deveria ter sido reeditado, sabe? Já era para ter sido feita depois do lançamento. Uma revisãozinha, né? Depois do lançamento do último livro, já era para ter sido feita algumas edições com melhorias. Padronização, padronização. Sim, porque a gente já detectou em vários momentos aqui que, tipo, tinha erros de tradução que foram corrigidos em novas edições. Só que isso aqui não é um erro de tradução. Isso aqui é uma coisa que deveria ter sido melhorada. Que deveria ter sido, em comparação com o resto da saga, você procurar coisas, padronizar, como a Carol falou, e oferecer para os leitores um produto melhorado. Já passou da hora disso acontecer, né? Inclusive, a equipe A Casa Elefante segue aí à disposição da editora Rocco quando precisar de uma consultoria, uma retradução, uma revisão, né? Que aí eu acho que aí entra a coisa do envolvimento. Existem coisas que só quem tá mergulhado nesse livro, como a gente ou outros fãs, 2 horas por capítulo sobre isso, só quem tá 100 episódios falando sobre isso, vai entender e vai sacar a importância daquilo.
Então, Exatamente. é um projeto que mesmo a retradução dele não pode ser feita por qualquer tradutor, por melhor que seja o tradutor. Porque não é sobre habilidade de tradução, é sobre compreensão do universo da obra. É sobre um envolvimento diferente, como já dizia MC Loma. Mas assim, Poesia hoje está incrível. por que eu digo que é tão grave esse erro? Porque as pessoas que estão lendo na tradução, elas não têm a mesma capacidade que as pessoas que leram no original têm de reconhecer esse objeto, essa cena, quando ele vai ser reapresentado como uma coisa importante. Eu lembro que da primeira vez eu fiquei, que cacete de medalhão que foi achado na casa dos Black. Meu Deus do céu, aí volta. Aí quando pensa que não, tá lá, Camafeu. Assim, é grave, porque você tá tirando das mãos do leitor uma informação muito importante. Sim. Então fica aí o nosso apelo, Rocco emprega nós. A gente tem então 2 apelos nesse episódio, que é vote 13 e reeditem Harry Potter, de preferência com a gente como consultor. Amém. A gente Também. faz essa consultoria aí. Ou vocês ouvem o podcast, que já tá feita a consultoria. Não, contrata a gente. Tá bom. Contrata a gente. Mas, né, não só de coisas ruins é feito esse capítulo. Pelo amor de Deus, eu preciso de um respiro, de um ar. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Que Obrigada. finalmente o menino Harry está com as pessoas de quem ele gosta. Ai, meu Deus, que Não delícia. tirem a máscara em público, tá, gente? A Carol Não, mas está isolada. Não tirem a não. máscara perto de pessoas que vocês gostam, porque às vezes... Estou em casa, tá? Com meu quartinho fechado, eu posso tirar a máscara agora. E é muito legal como a gente vai ter mais contato com alguns personagens. E o desenvolvimento de uma personagem, que ela é tudo pra mim também. Ela é chip da minha protegida. Que é a querida Gina, que ela está florescendo nesse livro. Esse livro é dela. Sim. Sim, apareceu um pouquinho no último capítulo, alguma coisa. Mas eu acho muito legal que estão tratando a Gina como uma pessoa, sabe? Como uma pessoa, exatamente. É bacana, né? Não, eu acho muito massa, assim, porque vai ter um momento, depois que a Gina começa a pegar o Harry, que ela vai falar pra ele, né, que Eu estava ela aqui o tempo ficava... todo. Só você não viu. Pete, patrocina a gente também, Pete. Te amo. Me dá um ingresso. Mas é porque a Gina vai falar com o Harry que ela não conseguia falar perto dele, ela ficava muito tímida, ela não conseguia, né, tipo, interagir com ele, e que em certo momento a Hermione vai dar um conselho pra ela, né, de tipo, relaxa, segue sua vida e seja você perto dele, né, e acho que é aqui que isso vai começar a ser construído, né, a relação dos dois, ela é muito frágil até então. E aqui é que o Harry vai começar, de fato... Superficial mesmo, não só frágil, né? Superficial, isso mesmo. E aqui é que o Harry vai começar a ver a Gina por ela mesma, né? Então, é muito legal que, tipo, nesse capítulo tem um momento que alguém fala assim, acho que é o Fred, um dos gêmeos, fala, você... tamanho não é documento, tipo, olha a Gina, por exemplo. E aí o Harry fala, mas por quê? Porque o Harry não repara na Gina, ele não percebe ela, né? Não sei se... eu acho que tem um pouco dos dois, assim, ele não perceber e ela se esconder um pouco dele também, porque ela tá realmente começando a ficar disso, né? mais aberta, mais exposta agora, que eu acho que ela tá... Até deu uma desencanada dele, talvez, tá meio, deixa eu viver minha vida aqui. Não, eu Como acho que tem Hermione falou também e tal. desse mês que ele passou isolado de todo mundo, né? Que, assim, quando a gente tá na cidade, qualquer mês é muita coisa. E aí Ainda a mais gente um mês de vai férias, ver né? que, tipo, a Gina, ela já tá se mostrando como uma bruxa... Mulherão da porra. Tipo, muito foda, assim. Tanto que, inclusive, é esse feitiço que um dos gêmeos menciona aqui, se eu não me engano, que é o que o Slughorn vai ver ela lançando em alguém no trem. É esse mesmo, E vai convidar ela pro Slug Club, Inclusive, eu sabe? queria fazer um parênteses, que é uma maldição pra rebater bicho-papão. Que eu ouvi essa frase 1 milhão de vezes em vários pontos do livro, porque fala da Gina e tal, mas eu nunca parei pra pensar que é um feitiço além do ridículos, né? Tipo, não só de ridículo se vive o homem. E dá muito a entender que é uma verdade. azaração que ela criou. Aham. Porque tipo, é a azaração de espantar bicho-papão que da ela Gina. usa pra espantar bicho-papão. Uhum. Então dá a entender que ela que criou, exatamente. Mó legal, Então, né? Ela é foda. Ela é foda. Ela é muito foda. Inteligentíssima. Ela é incrível. E outra Ela é. coisa que a gente vai ver que a gente vai saber um pouco mais nesse capítulo, né? É sobre a startup que os gêmeos estão começando.
com o financiamento do Harry. O Harry é o Bezos. Ele foi o Shark. Financiando. Harry Shark Tank. E eu acho que essa é uma discussão muito legal, assim, porque a gente olha muito pra isso pelo olhar dos gêmeos, pelo olhar do Harry. Que é de tipo assim, putz, eles têm um puta liberal, talento. né? Não, exatamente, tipo, eles têm um puta talento, né? Tipo, nossa, deixa eles fazerem o que eles querem, não sei o quê. Só que quando você olha pra isso do lugar da Molly, eu não acho que ela tá certa, mas eu acho super compreensível que, considerando o contexto dela, de tipo, ser uma família, vir de uma família pobre, né? Tipo, ter criado os filhos numa puta dificuldade e tal. O que ela quer é que os filhos tenham segurança. Então ela não quer que eles vão se aventurar e abrir uma lojinha de logro, sabe? Ela quer que eles consigam um emprego que vai, tipo, pagar as contas e tal. Eu acho super compreensível isso da parte dela. E eu vejo muito da minha mãe, assim, nela, sabe? Tipo, nossa, eu também. Eu acho super, assim, tipo, mãe de classe média baixa, assim, sabe? Que você quer que seus filhos tenham segurança, você quer que seus filhos tenham um emprego que vai ter o plano de saúde. É lógico que você quer que eles sejam felizes, mas será que não dá pra conciliar os dois? Pois é perfeitamente compreensível isso, mas ao mesmo tempo, né, eu não sei em que mundo que ela vive, que ela visualiza os gêmeos trabalhando aonde? No ministério? Mas aí que eu acho que é a grande sacada dela, porque ela deixa bem claro o que ela quer pra eles, mas em nenhum momento ela impede eles de não, vocês não vão abrir essa loja, eu não quero que vocês abram, ela faz o possível pra impedir, sim. Ela confisca as coisas deles, ela confisca os formulários lá de encomenda das coisas e tal. E ela faz tudo que tá ao alcance dela. Um verniz assim de não, vocês estão mexendo com umas coisas perigosas, isso daí é esquisito, isso daí que é a mesma coisa que a Hermione mais pra frente vai fazer também. Não vou deixar vocês fazerem testes em alunos do primeiro ano, pelo amor de Deus. Mas aí ela estava sendo apenas ética, sim, né? Mas o verniz da Molly é mais nesse sentido, de não, vocês não vão ficar tomando umas coisas estranhas e tal. Mas porque ela tá do mesmo jeito que ela tá querendo controlar eles se eles estão conversando depois da reunião, do mesmo jeito que ela tá querendo controlar eles quando ela não deixa eles se falarem no 7º livro. Ela quer cercar ali pra que eles façam as coisas do jeito dela. Não, e ela isso eu acho ruim. Controladora pra muito. Mas assim, eu vejo que ela não impediu de fato, sabe? Porque não deu, né? Eu acho também Ela que existe uma questão que vai rolar nesse livro também, que meio que vai mudar um pouco a coisa da Molly, que é o Percy. Sim. Tipo assim, o Percy, ele realiza tudo que a Molly quer, e ele se volta contra ela. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que ela quer essa segurança para os gêmeos, o desenvolvimento desse livro vai fazer com que ela também aceite... Abre os olhos. Abre os olhos e aceite que talvez exista um outro caminho, assim, para ele. E ela vai meio que se dar por vencida no início do próximo livro, né? Que é quando eles abrem a loja, e eles estão ganhando dinheiro e tal. E aí ela olha, e aí ela vê, olha, realmente dá para eles ganharem dinheiro e ter algum tipo de segurança com isso, apesar dela estar um pouco preocupada ali, porque eles ficam com o You Know Pooh, né? mas eu acho que o Percy é uma chave também para ela rever um pouco da forma como ela projeta as expectativas dela, né? E uma outra coisa que eu acho importante de falar disso também é que essa narrativa deles, como eu brinquei no começo que é liberal, né? Mas tem esse viés muito de a educação formal nem sempre é um caminho para todos e tal. E que eu acho que é um discurso que tem um limite também, assim, a gente precisa olhar para ele criticamente. Não que não faça sentido aqui, Sim. Não que a Molly tenha razão, que eles tenham razão, enfim. Mas é sempre bom a gente olhar criticamente para quem acha que não, educação, não precisamos de escola, porque temos muitos exemplos aí no mundo de gente que tá ganhando muito dinheiro sem educação e estamos vendo no que tá dando. Não, gente, e assim, Stop trazendo making pra nossa stupid people realidade... famous.
trazendo pra nossa realidade, que eu acho importante, né? Uma coisa que a gente sempre faz aqui, foi esse tipo de discurso de eu não sei pra que eu vou usar Bhaskara na minha vida, que gerou aí o novo ensino médio. Que aumentou muito a desigualdade entre as pessoas que estão na educação pública e na educação privada, que não dá agência para quem está na educação pública para poder estar em faculdades públicas, né, que dá esse acesso. E assim, tá esse absurdo aí, professor de geografia dando aula de marketing, de negócios, enfim. E eu acho que, eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que tem algum momento em que a Molly ou alguém responsável, assim, algum adulto mais responsável, fala alguma coisa no sentido de, tipo assim, se eles quiserem fazer isso, eles que façam depois de se formar, sabe? E o Arthur, não é? Eu não lembro, mas eu acho que tem uma coisa assim, não participar tem? da ordem. Tem cara de lucro. Acho que não de participar da ordem, sobre o caminho profissional mesmo. Eu lembro dessa frase, tem cara de looping, mas não tenho certeza. Tem vibe de looping, né? Mas que é uma coisa porque, assim, pegando o gancho nisso que a Carol falou sobre o ensino médio, né? Sobre esse novo ensino médio. Eu também odiava estudar Bhaskara. Eu odiava estudar biologia. Mas quando você tem 15 anos... Você não tem ferramenta para fazer essas escolhas. Você precisa conhecer tudo, por mais que você odeie. Até para você saber o que você odeia. E falar, não quero isso, sabe? E você tira essas coisas da mão de pessoas que estão em formação com um discurso muito utilitarista. De tipo, eu nunca vou usar isso. E daí? Eu também, as coisas que eu estudei na faculdade também tem um monte de coisa que eu não uso. Isso não quer dizer que isso não seja importante para criação de repertório, sabe? Exato, seja para o seu emprego, seja para sua vida, seja para suas relações. Então, assim, esse discurso utilitarista é extremamente problemático. É o que acabou com o ensino médio e deu essa bosta aí que a gente tem agora. Não, e é importante ver, estão tirando da mão de quem, né? Porque se fosse uma coisa tão boa assim, tá, as escolas privadas estavam adotando e achando incrível. Exatamente. Então, vamos pensar mais criticamente sobre essas coisas que a gente tá tweetando por aí, né? Bom, gente, e além das pessoas que o Harry ama, tem também uma menção a uma pessoa que o Harry não necessariamente ama, mas que aparece nesse capítulo, que é o Gilderoy Lockhart, que a Molly bem por cima menciona ali o livro dele. En passant, né, menina? En passant, que é pra gente lembrar que ele existe, porque é também um foreshadow. Esse capítulo, ele é um sanduíche de foreshadows. Sim. Pra gente encontrar o Lockhart no futuro. Próximo, né? Bem, bem próximo. Mas, voltando aqui pra a ala terapinha desse episódio. Já que a gente falou do Lockhart que tá no St. Mungo's, né? Precisamos falar sobre Sirius. Nesse capítulo aqui, me fica muito clara a impressão de que Sirius, ele é uma pessoa pra sempre presa no passado. Ele foi preso, né? Passou esses 12 anos, onde ele não viu nada acontecer, nem coisas boas, nem coisas ruins. E ele continua insistindo nessa rebeldia dele, nesses atos de desafio a pessoas que não estão mais ali. E você vê o quanto que ele tá perdido, né? Esquecido no churrasco. E perdido, isso é muito triste. Perdido no personagem. Isso é muito triste, porque assim, ele tá, não, eu vou botar ali o hipogrifo no quarto da minha mãe, veja como eu sou rebelde. Vou trazer a Ordem da Fênix pra ficar aqui na casa dos fascistas. E cara, isso é muito heartbreaking, sabe? Porque você vê que é uma pessoa que tá precisando profundamente de um psicólogo. E o estado em que ele tá é extremamente compreensível, né? Esse aprisionamento dele, né, por 12 anos, e um aprisionamento que, além de tudo, né, acho que agrava ainda a questão, o fato dele ser inocente, acaba com o emocional dele, assim, tipo, é perfeitamente compreensível o momento em que ele tá, as coisas que ele tá sentindo, a forma como ele lida com isso de um jeito extremamente não saudável, mas precisava da terapia, precisava muito.
A gente comentou no último episódio, a gente fala muito sobre isso. Aliás, vou recomendar o episódio do Advento, que a gente fala só sobre os Sirius. Mas, assim, falando especificamente de terapia, eu peguei alguns, né, assim, eu fui vendo ao longo do capítulo várias mini frasezinhas do tanto de rancor que ele tem da família, de que ele tem dos pais, que ele tem de tudo. E falando em terapia especificamente, essa frase: minha mãe não tinha coração monstro, sobrevivia de puro rancor. Fala se não Freud não explica isso, gente. Ele tá sobrevivendo de quê agora, né? Exatamente, Lara. E tipo assim, é o tipo de coisa que não tem necessidade mais, porque as pessoas que machucaram ele, as pessoas que ele poderia estar querendo ferir com algum desses statements que ele dá, elas já estão mortas, sabe? E ele ainda tá preso nisso. É muito triste, assim, eu fico muito... Não que eu seja, assim, a esposa do Sirius Black como o Tamires é, mas isso me deixa muito triste, porque é só uma pessoa amargurada, sabe? Uma pessoa triste, uma pessoa que não tem o que fazer da vida e tá vivendo de picuinha com gente que já morreu, tal qual a Olavo de Carvalho. Então, mas o ponto também é que se agrava muito ele tá dentro dessa casa de novo. Sim. Né? Ele não era, quer dizer, não que ele não tivesse esses sentimentos, mas ele não era essa pessoa no livro passado, sabe? Ele tava ainda se escondendo, ele tava ainda, né, tido como foragido, como um criminoso que ele não é. Isso também deve gerar algum tipo de rancor, mas ele ainda tinha muito menos... Sim. Sabe, ódio na voz, muito menos peso no que ele falava, assim. E eu acho que o Sirius, ele passa por uma experiência muito traumatizante, no sentido de que, assim, é lógico que a prisão dele foi um trauma absurdo, só que ele sai da prisão pra apesar de foragido, quase liberdade completa, no sentido de que ele tá fugindo pelo mundo, sabe? Nas costas de um hipogrifo, assim, sabe? Então ele sai, tipo, da reclusão completa pra uma liberdade quase completa, pra depois estar recluso de novo. E recluso nesse lugar em específico, que eu acho que piora a situação, né? E aí ele não sabe lidar com essas coisas. Ele não tem ferramenta pra lidar com isso. Não tem, mas ele nunca desenvolveu, né? Ele ficou muito tempo em Azkaban. Ele não viu essas pessoas morrerem, a família desaparecer, então ele ainda tá vivendo do mesmo jeito que ele vive na adolescência dele, achando que Harry é o pai. Ele vive achando que ele tem que continuar com esses atos de desafio em relação à família dele. Eu ainda tenho um pouco de controvérsia sobre ele achar que o Harry é o pai, mas eu entendo a relação que ele faz, justamente porque, também uma coisa que a gente mencionou no último episódio, ele mentalmente tem praticamente a idade do Harry, né? Ele não tem muito mais do que 17, 18 anos. Ele realmente não continuou amadurecendo depois da morte dos Potter. Ele não passou dos 21, né? Mas eu discordo um pouco quando tu diz que, tipo, não acha que ele acha que ele é o pai. E no livro passado tem muita coisa pra back me up, sabe? No que eu tô dizendo, de tipo, ele fica dizendo que, não, Tiago, digo que eu não acho, digo que há controvérsias. Isso volta um pouco no que a gente falou lá no início, quando a gente estava falando do Dumbledore, de que isso também é uma coisa, o que o Sirius viveu também é algo que é pior do que a morte, assim, sabe? Com certeza. De que, tipo, se ele tivesse morrido lá perto dos Potter, que fosse um pouco depois ou antes, teria sido muito melhor, né? Porque o que ele vive, e aí essa mistura de culpa, de achar que ele foi o culpado, de carregar, de certa forma, também tem um pouco de culpa, né? Da morte dos Potter e tal. Isso é uma coisa que ele não consegue superar. E eu acho que ele, sendo muito sincero, eu acho que ele nunca conseguiria superar. Acho que mesmo se ele sobrevivesse, eu acho que ele não... Eu acho que talvez uma terapia e umas intervenções medicamentosas ajudariam. Não, até porque ele passou 12 anos num lugar que só potencializava esse tipo de sentimento, né? Então... Antipunitivismo já. Amém. Mas acho que é isso, né, gente? Tentamos limpar o máximo possível essa casa com a nossa Cândida, mas tá muito difícil. Ai, gente, eu perdi. Então vamos pegar todos esses sentimentos pra gente conseguir fazer o nosso momento Avada Kedavra. Conta pra gente, Carol, qual que é o seu momento Avada? Então, já nesse gancho, né, da gente falando dele, meu Avada vai pra essa relação abusiva que ele ainda vive com a família dele, que já morreu.
Um relacionamento abusivo, ele tá com um povo que já morreu. E eu fico tipo, mano, supera, gata. Coloca um cropped, sabe? Faz uma terapia, pelo amor de Deus. Tá carregando aí esse rancor pra cima e pra baixo. Isso carrega. Então você vai dar uma lavada no meu mozão, é isso mesmo? Não nele, mas nesse grudge aí que ele carrega pra todo canto que ele vai. Mas o que eu tenho a declarar é que Sirius, como Larissa mesma pontuou sobre outra pessoa, mas a gente pega o gancho, só errou tentando acertar. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. O Civ tem que patrocinar vocês. E você, Lari? O meu patrão, o meu Avada. O patrovada dela. Não, o meu Avada segue sendo nessa casa nojenta, insalubre, e que agora a gente sabe que além de lacraia mágica, tem ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Isso é uma coisa que quando eu li, eu falei, gente, e depois a Gina ainda vai adotar um pufoso. É impressionante. É nojenta essa casa, gente. Não, tem uma parte que ainda por cima aparece o Sirius com um saco de rato morto. E a Molly senta no saco de rato morto. Ai, gente. Nojento. Esse lugar tá, assim, inabitável. Quem não surtou, vai surtar aí depois dessa faxina aí. E o seu, Tami? Bom, o meu Avada, ele vai ser o mesmo que o seu, Carol. Eu acho que... Olha aí, ó. Não vou dar para o Sirius, mas pro... Assim, eu acho que numa outra perspectiva... Porque ela vai dar pra mim. Aquelas... Não vou jogar nos Sirius. Tem que tomar cuidado com os vocábulos nesse podcast, gente. A gente tá muito com essa coisa de dar pra lá, dar pra cá e... Todo mundo dando. Principalmente aqui, nesse lugar de quinta série. O pós-pandemia tá assim, gente. A gente tá... Terceira dose, gata. Panela de pressão ficou 2 anos aí, ó. Mas, então, só pra concluir, eu acho que é numa perspectiva um pouquinho diferente, porque eu tenho muita tristeza de saber da história dele, sabe? Eu acho muito... É isso, eu acho que o que aconteceu com ele foi pior que a morte, assim. Ele tem uma vida muito triste, ele... Desde que os Potter morreram, ele nunca mais foi livre, física ou não fisicamente, ele nunca mais amadureceu. E ele tá preso nessa casa nojenta, com essa família nojenta dele, com aquele monte de lembrança que ele deve ter. Então você pensa o ambiente em volta, reflete a cabeça dele, sabe? E ele tentando limpar, mas ele não consegue. Enfim, o meu Avada vai pra história triste do mozão. Mas tiramos os sentimentos ruins da frente, vamos tentar sentir o cheirinho de Veja e se sentir bem pra gente liberar não, também é um péssimo vocábulo, né? Pra gente conjurar o nosso Expecto Patronum. Lari, o que você achou de bom, de bonito, de amor neste capítulo? Tá bom, bonito, amor, não tem nada, né? Mas... Tem? O quê? Tem a Gina sendo incrível. É verdade. Mas eu acho que uma coisa que me salta muito assim aos olhos nesse capítulo é, como eu falei lá no início, eu gosto muito da construção de personagens e eu acho que talvez o que mais me interessa aqui seja justamente esses vislumbres que a gente tem, que a gente nunca vai ter uma resposta exatamente, mas da relação dos Sirius com o Regulus, assim, eu acho que é uma coisa que tinha bastante potencial pra gente mergulhar, entender mais e tal, e então é uma coisa que me atiça muito, assim, nesse capítulo, eu fico muito curiosa, apesar de já saber que tem uma frustração de que a gente nunca vai sanar essas dúvidas, assim, né? Mas eu gosto muito dessa construção que a Rowling faz e que é o que ela faz de melhor, assim, né? Que é tipo a construção não só do personagem, mas da relação dele com outros personagens. Então, inclusive... Só pra complementar, eu gosto muito exatamente dessa mesma contradição que tem com a Lilia e a Petúnia também. Essa relação entre irmãos, que é muito subentendida e tal, mas a deles é até mais legal porque a gente tem muito pouco do Regulus, né? Sim. E que é uma coisa eu acho muito interessante quando ela pega uma relação que é tão socialmente tida como
como um laço que não deve ser desfeito e tal, que é essa coisa tipo do irmão, do sangue e tal. E ela coloca isso num outro lugar, né, de que tipo nem sempre é assim. A vida leva as pessoas para caminhos diferentes e às vezes você vai ter um irmão que é tudo que você odeia, né? E eu acho isso muito, muito interessante. Nossa, lacrou. E você, Carol? O meu patrono vai pra a forma como esse capítulo é escrito, porque ela vai fazer com que pareça que é qualquer coisa, assim, no meio da história, no meio de ataque de dementador e audiência do ministério, parece que é só um capítulo, meu Deus, por que eu tô vendo esse meio povo fazer filler, uma faxina, né? sabe? E, na verdade, ele tá cheio de referência e foreshadow de muita coisa importante que vai acontecer, de coisa que já aconteceu, né, de personagem pra gente lembrar que existe, que aconteceu, e camafeus. Mas, assim, é tanto um golpe de mestre que a própria Lia caiu, né? Sim. Exato. Então, ele tá ali perfeitamente colocadinho pra parecer que é qualquer coisa, sendo que quando você para pra ler de fato, tem muita coisa escondida ali. Então, eu curto muito esse tipo de coisas que parecem que são uma coisa, mas na verdade não são. Muito bom. Arrasaste. Bom, sobre o capítulo em si eu concordo com você. O meu patrono é especificamente a do medalhão. Eu lembro de voltar e achar essa frase e ficar, meu Deus, já estava aqui. Muito chocada. E é muito legal. Assim, a gente sempre pode levantar a questão de quando ela foi escrever o 7º livro, ela falou assim, deixa eu ver aqui o que eu coloquei lá no 5º livro, quais os objetos, escolheu um e fazer. No meu headcanon ela sabia. Então, sempre dá pra levantar essa questão, mas o fato do autor ter essa preocupação, entende? Assim, ainda que não seja necessariamente aqui, ela já sabia o que era o medalhão, mas ter essa preocupação de deixar a obra bem ligada, bem amarrada, eu acho incrível. Isso é de um cuidado que nem todo mundo tem, sabe? E isso me faz reafirmar, novamente, que poucos autores infanto-juvenis se prestam a fazer esse tipo de coisa. E é por isso que Harry Potter tem o reconhecimento que ele tem hoje, sabe? É verdade. E é muito legal porque esse livro ele vai ter muitas coisinhas, né? A gente já pirou lá no 2º capítulo quando a Petúnia fala do Snape sem falar do Snape, né? Que é maravilhoso. E aqui é mais isso, tipo assim, é uma frasezinha, assim, é uma coisinha que passa despercebida e que você nem e de repente... Na sua cara, gata. Exato. Então é isso, gente. Agora que a gente já limpou essa espelunca de casa, já fizemos a maricondo e jogamos tudo fora. A gente pegou as coisas, não trazia alegria e a gente jogou fora. E a gente também aprendeu um pouco mais. Não sobrou nada. Só o que o monstro pegou. E também aprendemos um pouco mais sobre aquele outro tipo de imundície que é a supremacia do mundo bruxo. A gente pode finalmente se limpar disso tudo e pensar na audiência disciplinar que o menino Harry está há muito tempo temendo. E ele vai no próximo capítulo ao Ministério da Magia. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Será que nos veremos em breve? Será? Vem aí. Fica aí. A Casa Elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a direção e a edição. A produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code, Danilo Borges e Larissa Andrioli. E Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini e Daniel Honório, o filho, fazem a produção de pauta e a apresentação. A identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto e a música tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India. A engenharia e gravação da música foi feita pela Telefunken Electroacoustic. Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag o podcast é delas 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.